Rapaz amados, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos falar pelo fundo MXRF11, o queridinho da bolsa. Vamos trazer o seu relatório mensal referente a dezembro. Depois eu trago algumas informações na Word. E por último, eu trago a minha opinião sobre o relatório mensal sobre o fundo. Então, sem mais delongas, vamos para o relatório mensal. Referente a dezembro de 2025. O fundo distribuiu 10 centavos por cota, isso dá um yield mensal de 1,05% e um yield anualizado de 13,33%. E o objetivo do MXRF11 tem o objetivo de oferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliários, tais como CRI, debênture, LCI, LH e cotas de FIIs e outros ativos imobiliários. Ele pode ter imóveis também, tá? O fundo teve início em abril de 2012. Ele é gerido pela XP e administrado pela BTG. Tem a taxa de administração de 0,90 ao ano e tem um patrimônio líquido de 4,3 bi, que é o comentário do gestor. Mas antes de irmos para o comentário do gestor, vamos dar uma olhada na ordem, nas suas principais informações. Está com preço atual de R$ 9,60. Isso dá um PVP de 1,02, então ele está levemente acima do seu VP. Com dividend yield dos últimos 12 meses, aqui está diferente do relatório mensal, 12,19, e a vacância zerada porque ele é fundo de CRI majoritariamente, então ele é mais fundo de papel, apesar de ele poder comprar imóveis. Está com a variação de cota de 20% no último ano ou R$ 1,66. Então podemos ver aqui seu valor patrimonial, R$ 9,41. Seu patrimônio líquido aumentou 4,3 milhões, tem um aumento saiu de 4,319 para 4,331. Então teve um leve aumento. Esse leve já é de milhões, né? Então tem cerca de 77% em CRI, 12% em FIIs, 0,56% em caixa e 9,76% em ações de sociedade. Referente a janeiro, lá foi de dezembro. Referente a janeiro, ele também pagou 10 centavos, tá? Apesar que o relatório gerencial tá um pouquinho atrasado, mas a XP, nessa parte, ela atrasa um pouquinho mesmo. Já tem alguns fundos imobiliários soltando de janeiro, ela ainda tá no de dezembro. Pode ser que daqui a pouco ela já solte de janeiro também. Então, ela soltando de janeiro, eu trago aqui para vocês também. Se tiver bastante visualização o vídeo, né? Senão não adianta também. Mas antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui pedir que você se inscreva no canal. Deixa o like se esse vídeo trazer alguma informação relevante, ative as notificações e deixe um comentário sobre o MXRF11 ou até mesmo uma sugestão de conteúdo, algum fundo que você queira que eu traga análise, deixa aí nos comentários. Então voltamos aqui, comentário do gestor, aqui no primeiro parágrafo. Ele traz sobre o IFIX e aqui ele já traz a estratégia do fundo, que busca alocar cerca de 80% do patrimônio líquido em CRIs, 20% do seu patrimônio líquido pode ser alocado em permutas financeiras, que tem uma meta de ter um retorno de INCC mais 13% ao ano. Aqui ele traz agora mais detalhado o seu book de CRIs, book de FIIs e book de permuta. Então vamos ver no book de CRIs. Ele destaca que adquiriu um volume expressivo de CRIs em mercado secundário, cerca de 260 milhões. O destaque é a realocação do CRI Shopping Itaquera, cerca de 75 milhões aproximadamente. Ele teve alienação de papéis. O que é alienação de papéis? Então, ele vendeu papéis, cerca de 62 milhões. E também teve um pré-pagamento relevante de diversos papéis. Então, versus os CRIs dele, o fundo que estava devendo, teria até 2030 para pagar, por exemplo, foi e pagou agora no final de 2025. Então fez o pré-pagamento, adiantou a dívida. Que ele destaca alguns, como Almeida Júnior, Siqueira Castro Advogados, é aquele traz no book de permuta financeira. Ele fala que foi realizado um novo investimento de 32 milhões em um projeto de alto padrão no bairro de Campo Belo. Ele destaca que o fundo também teve uma operação estruturada de 75 milhões. E a remuneração preferencial dessa estruturação é de CDI mais 5% ao ano. E aqui ele traz também no book de FIIs que ele alienou parcialmente posição do Telme 11, ou seja, ele vendeu posição do Telme 11, MCL11 e o HGU 11. Gente, já peço desculpa pela minha voz, que eu tô com a garganta inflamada e tô resfriado. Então, minha dicção vai estar um pouquinho prejudicada. Então, eu peço desculpa aí. Se tiver alguma dúvida, você deixa no comentário que eu te respondo. Aquele informe que o fundo e alguns investidores também venderam o edifício Oceanic, um ativo antigo do fundo, que ele pegou como execução do CRI Heart,
Então ele pegou como garantia do CRI, que ficou inadimplente, ele pegou o edifício. Deu um lucro de 2,6 milhões e ele ainda pode ter um lucro adicional de aproximadamente 430 mil, a depender dos resultados das diligências do comprador. Aquele destaque que seu rendimentos é auferido segundo o regime de caixa. Aqui ele traz, aqui nós vamos ver melhor ali na DRE. Que ele traz a distribuição de rendimentos, 10 centavos por cota, foi pago no dia 15 do 1 e foi anunciado no dia 30 do 12. Então que ele anunciou no dia 31 do 12, eu acho que foi... Então que ele anunciou no dia 31 do 1, eu acho que foi 31 do 1 mesmo, deixa eu confirmar aqui. Não, foi dia 30 também. Então que ele anunciou dia 30 do 1, ele provavelmente vai pagar no dia 15 do 2. Que é mais ou menos a mesma data. Ou ele paga no dia 16, porque dia 15 do 2, se eu não me engano, é num domingo. Então ele deve pagar ou no dia 16 ou no dia 13. Se você tem o MXRF11 aí na sua carteira, deixa aí nos comentários quando que ele vai pagar. Porque eu não tenho mais. Eu me desfiz da minha cota há um tempo atrás. Aqui ele traz o valor distribuído no ano, ele distribuiu cerca de R$ 9,54. Isso dá cerca de 99,57% do CDI no período, já livre de imposto. 117,15% do CDI com gross up de 15% de imposto. Então, que a DRE, referente a dezembro, teve 50 milhões de receita. Desses 50 milhões, 5 milhões veio com permuta, 6,2 milhões com fundos imobiliários, 37,9 milhões com CRI, e LCI, renda fixa, rendeu 861 mil. E ele teve um total de 3,3 milhões de despesa. Todas as despesas veio com despesas operacionais. Então ele não tem despesas com alavancagem, que seria a finança. Então ele teve um total de resultado de 46,7 e distribuiu 46 milhões. Que eu destaquei nos últimos 12 meses, ou 2025, né? Em 2025 ele gerou 517,9 milhões. Distribuiu 515,4 milhões. Então o que podemos ver aqui? Ele vem fazendo reserva de caixa, pelo menos nos últimos 12 meses. Ele vem distribuindo menos do que vem tendo de resultado. Então isso mostra que o fundo está, pelo menos em relação ao seu caixa, no momento bom, controlado e estável. Ele traz o gerado e distribuído, que é a rentabilidade desde 2017. O MGF teve um total de 32,88% de rentabilidade, conta 22,46% da NTNB, 18% de FIX e 17,52% do CDI. Levando em consideração que o rendimento ele leva em consideração o valor de mercado da cota mais os rendimentos, tá? O IFIX é assim também. Aqui a composição do portfólio, 79,9% é de CRIs, 11,8% de FIIs, 7,7% de permutas financeiras e 0,6% de caixa. Sua porcentagem de CRI de CDI+, tem a taxa média de aquisição de 2,82%, e a IPCA tem uma taxa de IPCA mais 8,61%. Aqui ele traz o LTV médio também, cerca de 53%. Aqui o LTV, quanto menor, melhor. E aqui ele traz mais algumas informações em relação aos CRIs. O fundo realizou novamente investimento no CRI Shop Itaquera, que foi o que nós vimos lá em cima, que ele traz com mais detalhe. Aproximadamente 75 milhões. No CRI GPA3, ele investiu 70 milhões e fez aumento de posição em diversos outros ativos já da carteira. Ele traz alguns, que ele explica que o fundo alienou parcialmente no secundário, aproximadamente 62,6 milhões. Então ele comprou aqui 145. De 145, 62,6 milhões veio através de vendas de alguns dos seus CRIs no mercado secundário. Ele traz alguns, que ele fala que essas vendas geraram cerca de 1 milhão de ganho de capital e reconhecimento em caixa de correção monetária. Então ele saiu com lucro nessas vendas. Também aqui é relevante aos seus CRIs também. Tem 31% dos seus CRIs em imobiliário residencial, 22,83% em outros e 21,48% em varejo alimentício. Sua carteira, cerca de 88,45% estão indexadas a IPCA+, 11,41% CDI, 0,03% GPM e não tem nada de prefixado. Sua série é maioria única, cerca de 91%. Aqui ó, o vencimento, para 2026 tem 2% do portfólio em vencimento e uma duration de 3% em 2020. A maioria desses indicativos vence lá tudo em 2031. O vencimento e a duration. Aqui são seus ativos. Podemos ver que ele é muito bem pulverizado, muito bem diversificado. Sua principal exposição tem cerca de 3,65%, apenas 4 primeiro que está acima de 3, resto tudo abaixo de 3.
Única coisa que tem que ficar esperto, que eu já trouxe em outros fundos, também trouxe esse mesmo problema, esse mesmo ponto de atenção no KNCR11. Vou deixar o card dele aí em cima para você conferir, se você ainda não conferiu. É os CRIs diferentes para mesmo devedor. Aqui eu vou pegar só um aqui, ó, FGR, ó, tem um FGR2, então tem que ficar esperto. Tem GPA2, GPA3, então é CRI diferente para o mesmo devedor. Tem o Elbor aqui, ó, que é a segunda maior posição. Tem outro Elbor aqui, ó, tá vendo? Vou te ensinar um truque. Se você quiser pesquisar algo que tenha no relatório, você aperta Ctrl F, vai abrir a barrinha de pesquisa e você põe aqui, vamos pôr Elbor. Deixa eu escrever certo? Então tem, ele achou 10 Elbor aqui. Vamos ver quantos desse Elbor está no relatório. Aqui, ó, o primeiro. Então aqui nós achamos 3 Elbor. Então tem que ficar esperto com isso. Podemos ver, ó, tem mais GPA aqui, ó. Olha o tanto de GPA. Então tem que ficar tudo esperto. É o mesmo devedor. Se der problema, pode impulsionar, dar problema no fundo também. Ainda mais nesses tempos de Selic alta, juros tá tudo alto, IPCA tá baixando, mas mesmo assim já tá no lá, um patamar um pouco mais elevado. Aqui eles trazem seus fundos que deu problema no passado. Nós vimos que ele vendeu um dos ativos que ele pegou como garantia. E aqui ele traz os seus CRIs detalhados. E podemos ver, ele traz o código do CRI, ó, o devedor Birman 32, o volume 158 milhões, o setor bebam água. Traz a garantia e aqui ele traz um comentário do gestor. Ele traz a operação estruturada, lastreada na compra da fração ideal do edifício, ícone da Avenida Faria Lima, em São Paulo, por um fundo imobiliário. A operação conta com garantia robusta na forma de AF do imóvel e cessão fiduciária dos recebíveis. AF, alienação fiduciária, tá? Aqui ele traz sobre a carteira de fundos imobiliários, ele traz a estratégia de alocação tática do fundo. Então ele tem estratégia de fazer nas compras de fundos imobiliários, com a estratégia provavelmente de fazer giro de carteira, conseguir comprar cota no baixo, ela valoriza, ele vende para fazer lucro, ganho de capital com esses fundos imobiliários. Que destaque que em dezembro o fundo foi muito ativo no mercado secundário. Ele vendeu cerca de 36,8 milhões entre os fundos MCLO11, HGR11 e TELM11, nós já vimos lá em cima. E o fundo encerrou o período com 493 milhões em cotas de FIIs sob gestão. Que ele não fala se ele comprou, ele só falou que vendeu. Mas sua principal exposição é o GARI11 com 28,77% da parte de fundo imobiliário. No segundo é o LP11 com 15%. E o GARI11 vem dando muito o que falar, que muitos fundos imobiliários da pátria compraram. Não somente. O AFHI também comprou, mas ele não comprou diretamente cotas do fundo. Ele comprou o CRI do GARI11. Vou deixar o card do AFHI aqui em cima também, se você ainda não assistiu. Recomendo que você assista depois que acabar esse vídeo. E não deixe de assistir também. Não deixe de assistir o vídeo também do KNCR11. Ele também comprou. Sua quarta principal é MCLO11, com cerca de 8%. Lembrando que ele vendeu uma parte também, então estava maior. E assim vai indo. Tem Mana também, SPVJ. E aqui ele traz sobre os seus permutos financeiros. E tem com um total de 322 milhões de permuto financeiro, com a duration de 13,17%. E uma taxa média de aquisição de 13,20%. O indexador dele, INCN+, e IPCA+. E aqui ele traz algumas informações de permutos financeiros. A aquisição de um novo projeto, no valor de 32 milhões, e o lançamento está previsto para maio de 2026. Ele distribuiu também cerca de 5 milhões, dividido entre 4 empreendimentos, que ele explica qual é a estratégia dos permutos financeiros do fundo. Atua como permutante financeiro em projetos localizados em bairros de alta qualidade na cidade de São Paulo. E tais operações contam com garantias reais robustas, incluindo o terreno, alienação fiduciária das sociedades de propósito específico, SPS, bem como o aval da incorporadora e de seus respectivos sócios. Então aqui ele está dizendo basicamente que se der problema, ele tem garantias para não sair no prejuízo. Aqui ele traz algumas fotos das permutas. Na minha opinião, um ótimo fundo, bem pulverizado, bem diversificado, só tem 2 pontos de atenção. O primeiro, seu PL, VP, né, no caso. Desculpa minha garganta, mais uma vez, né? Está acima do seu, de um. Então, na minha visão, eu não gosto muito de investir em fundo imobiliário acima do VP1. E a segunda, ponto de atenção,
é CRIs diferente para o mesmo devedor, então ele acaba ficando bem pulverizado, mas tem que ficar de olho nos CRIs com o mesmo devedor. Então essas são as minhas únicas duas ressalvas do relatório. É um preço certo, teria na minha carteira, mas nesse momento, na minha visão, não é momento para investir no MXRF11. Deixa aí nos comentários sua opinião, sua visão sobre o fundo e se você tem ele na carteira, se está investindo nele nesse momento ou não. Se você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever, deixa o like, ativa as notificações. Esse foi mais um vídeo do canal Dividendos para a Liberdade. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos e nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. E até a próxima.